Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao terceiro e último evento da nossa série Panificação Competitiva, uma ação do CIMAPAN em parceria com a Firjan para fortalecimento do setor da panificação e melhoria de nossa competitividade. Meu nome é Fernanda Queiroz, eu sou coordenadora aqui da Firjan Caxias e Região. É um prazer tê-los conosco nessa tarde. Eu cumprimento aqui o nosso público presente, igualmente cumprimento os que nos assistem online e ressalto que nós tomamos todas as medidas de segurança relativas aí à pandemia e ao controle, né, de contágio. Vamos à abertura do nosso evento com um vídeo do nosso presidente Eduardo Eugênio Gouveia Vieira. O projeto visa ampliar a competitividade da indústria panificadora do Estado do Rio de Janeiro através da capacitação intensa de seus acionistas, sócios, gestores, trazendo informações, conhecimento e instrumentos para compreender e agir diante das mutações aceleradas nos hábitos e padrões de consumo da população, nas tecnologias de produção e na digitalização dos processos de compra de insumos, vendas e administrativos financeiros. O desenvolvimento do projeto acontecerá através de discussões técnicas sobre os temas apontados como prioritários pelos sindicatos. Gestão de produção, vendas, serviços, gestão de pessoas, benefícios, incentivos, programas de metas, energia, gás e água. Os temas serão desenvolvidos através de palestras, de pessoas externas também, e com isso nós imaginamos agregar valor aos empresários do setor no Rio de Janeiro. Eu desejo a todos bom proveito desse projeto. Muito obrigado. Passamos agora à apresentação das ações do CIMAPAN. Existem mais de 1.600 padarias em toda a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e são mais de 38.000 profissionais trabalhando direta e indiretamente para proporcionar o pão quentinho aos nossos clientes. Somos essenciais para o abastecimento de alimento diretamente às mesas de toda a população. E entendendo a situação atual da pandemia, estamos seguindo todas as recomendações de saúde para preservar as equipes de colaboradores, assim como nossos clientes, proporcionando assim muitos abraços e bons momentos no café da manhã e tarde de todos. Somos o CIMAPAN, Sindicato Alimentício dos Segmentos de Panificação, Confeitaria e Afins. Convido agora Sandra Imperial, diretora do CIMAPAN, para as boas-vindas do evento. Boa tarde a todos os presentes e os que estão nos assistindo online. Eu gostaria de agradecer a presença do Márcio, por esse dia tão especial, que hoje é dia 8 de julho, dia do panificador, e nós vimos com esse evento, especialmente para essa data. Espero que todos fiquem bem atentos a todas as dicas que o Márcio estará aqui apresentando. Obrigada. Bom, daremos agora início à palestra de Márcio Rodrigues, empresário do setor de panificação, administrador e consultor, que nos falará sobre gestão dos consumidores e concorrentes, novos hábitos e formas de consumo, efeitos da pandemia, reflexos sobre a gestão de vendas, os novos canais, mix de produtos, vitrines, refeições em loco e delivery. Márcio, obrigado por sua presença. A palavra é sua.
Obrigado, uma boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer a Firjan e o Cimapan pelo convite. É uma oportunidade de estar trazendo aqui, quero também agradecer os presentes e aqueles que estão nos assistindo. Falar um pouco do momento do setor de panificação e tudo que tem acontecido no mercado é um dos propósitos que nós estamos trazendo, para que as empresas possam estar buscando formas e caminhos para tornarem mais competitivas, ou seja, para lidar com essa situação. Então, dentro desse propósito, nós estamos acompanhando, desde março do ano passado, todos os impactos nas empresas com a mudança do comportamento do consumidor e as restrições que foram impostas em relação à circulação de pessoas. Dentro desse contexto, cada empresa aprendeu a lidar com essa situação de uma forma diferenciada. Então, dentro desse propósito, trazer um pouco a reflexão sobre o que está acontecendo no mercado, o impacto que teve em 2020 em relação a 2019 nas empresas, em relação à questão da pandemia. Agora, no primeiro semestre desse ano, o que aconteceu com as empresas, como é que as empresas estão lidando com a questão da retomada, o ajuste na sua operação. Dentro do segmento de panificação, a área de produção é um dos principais pontos de atenção, porque o setor produtivo, dentro da indústria de panificação, é o que garante a competitividade das empresas. Nós vamos estar falando um pouco das ferramentas mais importantes sobre a gestão da produção. Sabemos o quanto é desafiador conseguir o engajamento da equipe, o envolvimento da equipe nos propósitos, né, para a construção de resultado. Então, nós temos que entender como que está sendo trabalhada essa questão da gestão de pessoas, a relação com o consumidor, com o cliente, nesse novo comportamento. O consumidor está com necessidades diferentes, com hábitos um pouco modificados, e as empresas precisam se ajustar para atender essa necessidade. E vamos falar também sobre a questão do marketing, ou seja, como que as empresas estão trabalhando nesse momento, a sua comunicação, sua estratégia comercial, para poder estar alavancando os negócios, ou seja, o que as empresas estão fazendo para buscar faturamento. Dentro desse contexto, o que aconteceu com a mudança, com tudo que, todos os decretos, as normas, a questão da circulação das pessoas, o que aconteceu no mercado, né? Nós percebemos inicialmente a diminuição da frequência das pessoas no ponto de venda. Então, o consumidor que antes da pandemia ia uma média de 14 vezes no ponto de venda, ele passou aí uma média de 11 vezes no ponto de venda. Essa diminuição de 16% teve impacto na mudança de comportamento de compra. O consumidor passou a gastar mais cada vez que ele vai no ponto de venda. Então, o chamado ticket médio, que é a média de compra por cada visita do consumidor, ela cresceu, né? O consumidor passou a aumentar a sua cesta de compras e também dando preferência para produtos com shelf life maior, com uma vida útil maior. Há uma grande preocupação por parte do consumidor em relação à questão da segurança alimentar, do consumo seguro, da operacionalização nos pontos de venda. E aí, nessa pandemia, nós vimos crescer de forma vertiginosa a questão do delivery, né? Que antes as empresas tinham uma média de 1% do faturamento com delivery, e hoje nós estamos com a média entre 8% e 12% do faturamento, com algumas empresas chegando a 20% do faturamento através do delivery. E quando falamos delivery, tem as várias formas de trabalhar, né, não só os aplicativos, como o próprio serviço que a padaria disponibiliza, as próprias ferramentas que tem no mercado. Algumas empresas estão se estruturando, outras empresas ainda não iniciaram esse processo, mas eu entendo que é um caminho sem volta, ou seja, as empresas precisam trabalhar melhor essas ferramentas. Dentro desse contexto, há também uma grande preocupação por parte do consumidor. Aquelas lojas com espaço físico muito reduzido, com grande dificuldade de circulação de pessoas, têm tido um pouco mais de resistência por parte do cliente em estar frequentando esses pontos de vendas.
Analisamos, em janeiro desse ano, cerca de 400 empresas em 10 estados do Brasil, incluindo o Rio de Janeiro, e pudemos avaliar que de cada 10 empresas, 6 tiveram queda no faturamento. De cada 10 empresas, 4 teve crescimento no faturamento. Então, a maioria das empresas com forte consumo dentro da loja, onde o consumidor podia tomar café, fazer sua refeição, consumir produtos, essas empresas tiveram um impacto maior de redução de faturamento, com alguns casos chegando a 50% de queda no faturamento. Aquelas empresas com perfil mais de compra para levar para casa, os pontos de venda, com esse contexto mais onde o cliente tem menos consumo dentro da loja, essas empresas tiveram menor queda de faturamento e algumas, inclusive, cresceu o faturamento na pandemia. Isso trouxe uma avaliação onde nós percebemos que o setor caiu 3,3% no faturamento, porém, as empresas que caíram média de 20%, as empresas que cresceram uma média de 6% no faturamento. Quando analisamos o faturamento de produtos produzidos, do setor industrial, dentro da indústria de panificação, o impacto de queda no primeiro momento foi muito forte, com a diminuição da frequência das pessoas no ponto de venda. O setor de produção caiu 10,5 pontos percentuais, e isso afetou a composição do faturamento e a margem bruta que as empresas têm, e afetando a rentabilidade das empresas. Então, no primeiro momento, com a questão da pandemia, foi muito forte esse impacto, porém, essa mudança de comportamento, o consumidor passou a comprar mais produtos, então cresceu a chamada conveniência, a venda de produtos que agregam para o consumidor, de prestação de serviço. Isso cresceu média de 23% na média de venda desses produtos para o consumidor. Um outro ponto que nós observamos foi a questão da venda de pão francês, que no primeiro momento, em 2020, houve uma queda forte de venda de pão francês, que só veio a recuperar agora, no primeiro trimestre desse ano, nos pontos de venda. Ou seja, ele é um produto de consumo imediato, ele é um produto com características de produtos frescos. O crescimento de cerca de 11% dos pães industrializados, que é o pão de forma, e a queda de venda do pão tipo francês, no primeiro momento, foi algo que a gente percebeu e afetou as empresas de panificação. Porém, no primeiro semestre de 2021, nós estamos percebendo uma recuperação forte e a volta de uma certa normalidade em volume desse produto. E dentro desse contexto, 90% das empresas reajustaram o preço do produto. Nós tivemos aí um forte aumento dos insumos, a farinha de trigo chegou a aumentar 58% do ano passado para cá, e como ela representa 30% do custo do pão francês, esse impacto trouxe a necessidade de reajuste de preço, onde a maioria das empresas foram forçadas a fazer esses reajustes. Os reajustes nas principais commodities utilizadas pelas empresas de panificação, derivados do trigo, derivados da mandioca, derivados da soja, as gorduras, todos esses produtos representam quase 70% da compra de matéria-prima e tiveram um forte reajuste de preço nos últimos 12 meses. Daí a necessidade de muitas empresas fazendo reajuste de preço, o faturamento tem se mantido, mas o volume tem diminuído, e é essa a nossa grande preocupação na recuperação em relação ao setor. No primeiro trimestre desse ano, nós avaliamos os principais indicadores e percebemos que no início do ano a recuperação estava realmente forte. No primeiro trimestre foi 5,2%, nós estamos fechando o segundo trimestre do ano, a recuperação do faturamento das empresas foi muito positiva, nós estamos com crescimento em relação a 2020, e alguns dos principais indicadores que a gente analisou em 2020, também analisamos em 2021, mostra que as empresas estão em franca recuperação dos seus negócios, da sua atividade. É lógico que agregar serviço de delivery, rever a estrutura de operação,
as empresas estão mais enxutas, né? Elas foram forçadas no auge da crise a ajustar, inclusive, o número de pessoas envolvidas na operação, e agora, com a retomada, as empresas estão recontratando, estão ajustando o seu quadro para dar conta da recuperação em relação a faturamento. Quando a gente olha esse quadro, esse slide, nós podemos perceber o preço médio do pão francês foi reajustado em 9,68%, o faturamento cresceu com isso, e no primeiro trimestre desse ano, a gente já percebe um aumento de volume na quantidade vendida nos pontos de venda do pão tipo francês. E a recuperação do setor de produção, que a queda chegou a quase 11%, agora esse primeiro trimestre nós já tivemos, a partir de março, o faturamento de produção própria, comparado a antes da pandemia, já começa a voltar a níveis já próximos da certa normalidade. Isso são dados positivos que mostram a capacidade, a resiliência das empresas de panificação em se ajustar a esse novo normal, esse novo contexto, e buscar alternativas para ficar mais competitiva, né? Como nós começamos a medir a performance das empresas, um dos indicadores que sempre analisamos para verificar se a empresa está competitiva ou não, é o faturamento médio mês por funcionário. Antes da pandemia, esse número estava em R$ 9.200 mês, o faturamento mês por funcionário. Hoje, nós entendemos como um número ideal em torno de 10, algumas empresas estão chegando a 13, com mais produtividade, mas quando a gente analisa as empresas com cerca de 60% do faturamento vindo de produção própria, números abaixo de R$ 9.000 são números críticos. Então, esse é um primeiro indicador, ou seja, se a empresa tem 10 colaboradores, o ideal é que ela fature acima de R$ 100.000 por mês. Esse é um número ideal para que a gente consiga viabilizar a operação. Então, alguns desses indicadores, eles servem para nortear todo o processo decisório dentro da empresa, para analisar melhor se a produtividade está adequada e quais são as estratégias que poderíamos estar trabalhando na evolução dessas empresas. Quando comparamos a produtividade no setor de panificação com outros setores, né, no varejo, por exemplo, enquanto a padaria está com faixa de 10 mil de venda mês por funcionário, o supermercado trabalha com média de 25 mil. Quando a gente analisa os supermercados gourmets com fortes serviços, que tem uma concorrência muito direta com as empresas de panificação, o faturamento mês por funcionário fica em torno de R$ 18.000. Quando você compara com outras operações de varejo, como o atacado, o atacarejo, que chega a 50 mil mês por pessoa envolvida, e aí com isso a gente percebe que a estrutura de custo dessas empresas são bem diferentes, a proposta de trabalho é bem diferente, e a gente entende que a padaria precisa encontrar o seu espaço para conseguir competir nesse mercado, ou seja, ela precisa se diferenciar, né, dentro desse contexto. A panificação industrial, a panificação indústria, quando nós falamos nas fábricas de pão congelado, elas estão aí na faixa de 14 mil mês por funcionário, e as empresas de pão empacotado em torno de R$ 13.000 mês por funcionário. As chamadas centrais de produção, que é quando a empresa produz para vender para outros pontos de venda, está em torno de R$ 12.500. A diferença da central de produção para as padarias é que o preço médio de venda dos produtos na central é 50% menor do que as padarias com venda direta ao consumidor. Então, dentro desse contexto, qual é a finalidade de conhecer esses indicadores? Avaliar se a empresa está produtiva ou não, se ela está ajustada a nível de competitividade para poder ela trazer resultados que sejam importantes para a manutenção dessa empresa, para reinvestimento, para garantir a continuidade dos negócios, né? Um outro indicador importante é quando avaliamos somente a operação de loja, né? Ou seja, quando muitas pessoas se perguntam, será que eu estou com um número adequado de pessoas na operação de loja? Será que eu tenho um número de colaboradores adequado? Será que eu estou com o meu modelo de operação produtivo e competitivo?
Dentro desse contexto, nós entendemos que de cada 10 colaboradores que as empresas de panificação têm, 5 estão voltados para a área de atendimento, 4 estão voltados para a área de produção e 10% estão voltados para a chamada atividade meio e para a gestão. Dentro desse contexto, uma padaria com 50 funcionários teria aproximadamente 25 pessoas na área de produção. Desculpa, na área de venda, né? E aí, hoje, nós avaliamos do faturamento total versus o número de pessoas que trabalham na operação de loja, acima de R$20 mil é um número adequado e abaixo de R$20 mil é um número crítico, em termos de produtividade. Algumas empresas chegam a R$26 mil de venda por pessoa envolvida na operação comercial, na área de venda dentro da empresa. Acompanhando várias empresas e o impacto que a pandemia trouxe, nós percebemos que as empresas mais competitivas, com fortes líderes, com capacidade de se reinventar, de ajustar a operação, elas realmente deram uma resposta fantástica dentro de tudo que a gente estava vivendo em relação a essa questão da pandemia, né? Algumas empresas, elas não só não caíram, como elas cresceram durante a pandemia. Elas não só não tiveram, vamos dizer assim, o impacto, elas sofreram, mas a capacidade de resposta foi maior. Então, nós listamos os pontos principais que essas empresas têm em comum. O primeiro ponto é a qualidade dos produtos, a forte preocupação com a qualidade dos produtos. E a gente sabe que ter qualidade de produto tem que haver uma preocupação com a qualidade da matéria-prima, da formulação, dos equipamentos, do treinamento da mão de obra, a formação das pessoas, isso precisa ser valor. Muitas vezes a gente entende que está entregando qualidade, mas isso não sendo valor da escolha dos insumos, a qualidade do equipamento, a manutenção do equipamento que está envolvido no processo produtivo, isso não reflete a preocupação com qualidade. E quando não se tem preocupação com qualidade de produto, a fidelização do cliente é muito menor, né? Foi muito importante, nós percebemos em algumas cidades que as padarias tiveram que fechar no domingo, por exemplo, algumas lojas, a venda na segunda-feira, que somou a venda do final de semana, mesmo com a loja fechada no domingo, ela foi a mesma venda de quando a loja funcionava no domingo. Para outras lojas, o domingo representando de 15% a 20% do faturamento do mês, fechou o domingo, a venda cai. Então, dentro desse contexto, ficou muito claro que as lojas, que as padarias, que têm bons produtos, o cliente que não compra no domingo, compra no sábado. Ou ele compra no delivery, ou ele compra na sexta-feira, mas ele acaba continuando a consumir daquela padaria, pela credibilidade que os produtos têm. Então, esse é um ponto extremamente importante e é o primeiro na lista que garante a competitividade das empresas. O segundo ponto é abastecimento no ponto de venda, né? Nós temos um problema com ruptura muito forte nas empresas, é o chamado tem, mas acabou. O cliente chega, procura, tem, mas naquela hora não tem. Então, é problema com mão de obra, é problema de planejamento da produção, é problema em relação à capacidade de resposta, quando tem uma alteração na venda. Então, nós temos que ter uma boa gestão de abastecimento para garantir a qualidade, né? Ou seja, para garantir que o cliente vai encontrar os produtos. O outro ponto que nós avaliamos de forma importante é o posicionamento de preço. E aí o que chamou mais atenção é o posicionamento de preço nos produtos revendidos. Como cresceu a venda dos produtos de conveniência, o consumidor ele ficou mais atento ao preço desses produtos. E a loja que não sabe precificar os produtos, que não entende como é que é formada a chamada margem de contribuição, porque numa panificação, quando você tem 60%, 70% da venda de produção própria, você tem 90% do lucro bruto, que é a margem de contribuição formada pelos produtos de fabricação própria. E os chamados produtos de revenda, os matinais, os refrigerantes, frios, bomboniere, todos esses produtos revendidos, eles representam 40% do faturamento, mas eles representam 15% do lucro.
E muitas empresas não sabem como trabalhar a precificação desses produtos, colocando de forma linear percentuais muito altos, que diminui muito a rotatividade desses produtos no ponto de venda, e as empresas que não sabem como precificar de forma ajustada, de forma adequada, o volume de venda desse produto é muito menor, e na pandemia isso ficou muito claro. O item 4 é a eficiência operacional, ou seja, nós precisamos de ter processos, né? Uma empresa é formada por processos e por pessoas. Então, a eficiência operacional é você organizar a operação, né? Ou seja, você definir melhor as funções e organizar os processos, que vai desde o processo de fabricação ao processo de comercialização. Então, algumas empresas mais eficientes, que já são informatizadas, têm informação, gerenciam orçamento de compra, metas de fluxo de cliente, índices de perda, índices de falhas de produtos, e tem uma administração muito mais pautada em fatos, em dados, do que só na intuição. Então, essa gestão mais profissional, ela apareceu muito durante essa questão da pandemia, foram as empresas com uma capacidade de resposta muito rápida e ajustando a sua operação. Algumas empresas bateram recorde de rentabilidade durante a pandemia pela necessidade de ajuste na sua operação. O outro ponto é a questão do sortimento, o mix de produto, né? Uma padaria, quando ela tem aí até 100 metros de área de venda, ela vai precisar ter só de fabricação própria em torno de 150 itens. Então, você ter um mix mais adequado para a realidade, para os hábitos de compra do cliente. O outro ponto é o atendimento ao cliente, que nós vamos estar abrindo e falando um pouco mais sobre atendimento ao cliente, o quanto que é importante a qualidade do atendimento ao cliente. E a comunicação, não tem como falar hoje em comunicação, principalmente aí pós a pandemia, sem falar das mídias digitais, de todos os recursos que tem de comunicação, né? Então, dentro desse contexto, onde nós temos fatores importantes para garantir a competitividade das empresas, nós temos que isso precisa ser apoiado numa estratégia de negócio, que é o modelo de negócio, qual é o perfil da operação da empresa, como que nós vamos ser competitivos, e basicamente trabalhar a liderança, trabalhar a formação de líderes, de gestores. 20% da equipe são pessoas chaves, com habilidades chaves e com peso de importância muito grande para a construção do resultado, e as empresas precisam estar trabalhando o desenvolvimento da liderança. E aí falar um pouco de produção, né, dentro das técnicas, dentro do gerenciamento da produção. A primeira questão que nós avaliamos, gerenciamento da produção, é a produtividade. Numa empresa que tenha 10 pessoas no setor produtivo, entre padeiro, confeiteiro, auxiliares, pessoas que trabalham na produção, esses 10 colaboradores precisam produzir R$180 mil mês, ou seja, média de R$18 mil mês por pessoa da área de produção. Esse é o primeiro ponto. Abaixo de 18 mil, a produtividade está baixa. Hoje, algumas empresas estão chegando aí em torno de 20, 22 mil reais de venda de faturamento por pessoa da produção. Esse indicador ajuda a avaliar o grau de produtividade. E aí, para chegar nesse perfil, né, para chegar nesse valor, nós começamos a verificar os grupos de produtos e os principais pontos que medem a produtividade das pessoas, né? Então, dentro desse estudo, de cada 10 quilos vendidos de produto de fabricação própria nas empresas de panificação, 22% em média é pão francês. E aí nós começamos a entender quais são os grupos de produtos, entre pão francês, bolos, biscoitos, pão de queijo, confeitaria. Esses grandes grupos, cada um tem um processo de fabricação. No caso específico do pão francês, a produtividade média mês por colaborador gira em torno de 1.500 quilos de produto. Já os demais setores giram em torno de 550 quilos, 500 quilos, 600 quilos. O pão de queijo, quando tem mecanização no processo de fabricação, ele chega a 800 quilos. E esses produtos todos juntos, nós entendemos que a produtividade ideal gira em torno de 750 quilos mês por pessoa na produção.
Em termos práticos, o que isso significa? Se eu tiver 10 pessoas na produção, vendo 180 mil e tenho que fazer 7.500 quilos de produtos para poder conseguir ter competitividade. Se eu passo a produzir para outras lojas, se eu passo a produzir como centrais de produção, eu preciso dobrar essa produtividade com o processo, com volume, com escala, porque eu vou vender 50% com preço 50% menor do que a padaria com venda direta ao consumidor. Então, as centrais de produção precisam de 1.500 quilos mês por pessoa na produção. Já a indústria de congelados, ela precisa ter mecanização no seu processo, pelo preço médio de quilo que ela vende esses produtos, e aí ela vai trabalhar com cerca de 3.600 quilos mês por pessoa envolvida no processo de produção. Quando a gente estabelece como meta os R$18.000 mês por pessoa envolvida na produção, um fator importante é a definição do calendário de produção, da agenda, do mix de produto. O objetivo é conseguir um preço médio por quilo adequado. Hoje, nos estudos que nós temos realizado, o preço médio por quilo precisa ser aproximadamente 60% maior do que o preço do pão francês, que é a commodity. Então, se você vende o pão francês a R$15, seu preço médio por quilo teria que ser em torno de R$24. E para o preço médio por quilo ser R$24, 30% do cardápio, do mix de produto que você comercializa, industrializa, no caso do setor de produção, você precisa ter um preço de quilo acima de 3 vezes o preço do pão francês. Quando você consegue fazer esse equilíbrio, você vai ter produtividade, você vai ter valor agregado, preço médio por quilo, e aí você vai conseguir chegar nos R$18.000 de venda mês por colaborador na produção. Isso vai garantir rentabilidade para a empresa, vai garantir diluição dos custos indiretos e vai conseguir alcançar a meta de resultado tão importante para a empresa. No caso da panificação industrial, das fábricas de pão congelado, que são 3.600 quilos, né, o preço médio por quilo cai aí para R$5, R$6, o preço médio por quilo. Então, com isso, você precisa de 3.600 quilos por pessoa na área de produção.